Oi, gente! Bom dia, quem está chegando? Bom dia, pessoal! Olha, hoje nós vamos bater um papinho aqui rápido, tá? Ana, bom dia, Gi! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Que prazer ter vocês aqui para um bate-papo rápido. Olha, nós vamos conversar um pouquinho com a Rê. Tudo bem, Roberta? Quem está chegando? Eu já aceitei aqui, Rê. Vamos lá, aceitar aqui o pedido da Rê, entrar ao vivo. Por quê, gente? Nós vamos falar um pouquinho. Nós estamos na semana da limpeza hepática, então não sei se todos que estão aqui com a gente, se já fazem parte do grupo. Oi, Rê! Oi, Lu, Tudo bem? bom dia. Bom dia, gente! Bom dia, Rê! Quem está chegando? Vamos lá, deixa eu falar aqui para o pessoal saber. Gente, eu não sei se todos que estão aqui com a gente agora se fazem parte, né, do grupo que nós estamos na nossa semana da limpeza hepática, limpeza do fígado e da vesícula. E a Rê, ela vai se apresentar, ela tem algo assim que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Então, eu falei para ela, não, vamos bater um papo rápido para que a gente possa levar essa possibilidade, porque para quem ainda não conhece esse protocolo, a limpeza do fígado e da vesícula, é algo que está presente não só aqui no Brasil, mas em 75 países já, ajudou milhares de pessoas, e é um protocolo que você vai fazer na sua casa, né? Indolor e algo muito simples, utilizando somente aquilo que a natureza oferece. E os resultados, gente, são assim maravilhosos. Eu falo que essa limpeza, ela não poderia chamar limpeza do fígado e da vesícula, simplesmente, né, Rê? É, Porque as pessoas acabam ficando presas, eu vou limpar o fígado, é a vesícula, mas eu não tenho cálculo na vesícula. A primeira coisa que a gente já tem que desmistificar é essa questão. Todos temos cálculos, tá? O que acontece é que para ele aparecer no exame de imagem, às vezes demora 8 anos. Então, todos temos. E esses cálculos, eles estão presentes principalmente no fígado. E são eles que geram todos esses desequilíbrios que nós chamamos de doença. E por isso que os relatos são tão incríveis, porque à medida que você faz esse protocolo, você vai limpar o fígado e a vesícula e dar condições para que o nosso corpo se cure. Então, é algo maravilhoso. É um protocolo que eu conheci em 2012 e fiz várias limpezas em 2012 e retomei agora este ano. Né? E nesse processo, muitas pessoas já foram contempladas com os benefícios. E a Rê vai contar para a gente. Mas antes, olha, antes da Rê se apresentar, eu quero, gente, só colocar para vocês, para quem ainda não viu o relato, que eu até tenho aqui já disponível no Insta, mas pode ser que você não tenha visto. Uma colega do grupo, ela estava, gente, com uma cirurgia, título de emergência mesmo, ela teve uma cólica renal e a orientação foi cirurgia, né? A indicação cirúrgica. Porém, ela tem muito medo de anestesia. Então, ela veio me procurar, querer se tinha algo que ela pudesse fazer para tentar evitar a cirurgia. E eu falei para ela, então, entrar na limpeza, né, fazer o protocolo da limpeza do fígado e da vesícula. Veja, ela estava com cálculo renal, né? A princípio, as pessoas podem achar, não, mas não tem ligação. Gente, tudo tem ligação no nosso corpo. Nada está desconectado, especialmente com o nosso fígado e com o intestino. E ela fez o protocolo, fez o mês passado, e
quando ela terminou a limpeza, ela enviou os cálculos e ela achou que não tinha, assim, não tinha sido suficiente. Ela ficou até triste. Ah, eu acho que a minha limpeza não deu certo. Eu acho que eu vou ter que fazer a cirurgia. E aí eu pedi para ela, porque ela já tinha uma tomografia onde indicava uma fileira de cálculos, né? E até com risco de obstrução. Mas eu falei, olha, se você tiver a possibilidade, refaça os exames, não marque a cirurgia sem antes refazer os exames. E ela então fez isso. Porém, o médico ficou assim, bravo, achou até que, sabe, porque já tinha indicação cirúrgica, a tomografia já indicava, mas ela conseguiu refazer, fez uma nova tomografia, e, gente, o resultado foi assim, é um áudio emocionante dela, eu gostaria de colocar aqui para vocês, para quem ainda não ouviu, porque, veja só, olha o áudio que ela enviou. Agradecer o grupo, né, da limpeza do fígado. Vocês estão ouvindo? Eu em abril, eu passei muito mal, tive uma cólica de rim muito forte, né? Fui para o hospital e aí no pronto-socorro me falaram que eu tinha que procurar um urologista urgente, que eu tava com cálculo renal. Eu fui procurar o urologista, eu fiz o exame, né? Fiz um ultrassom e deu cálculo, aí fiz uma tomografia para ver, né? Se ia precisar operar ou não, quantos cálculos tinha, né? E tal. Aí deu muitos cálculos renais, né? Eu tinha pedras de 5 milímetros, de 2 milímetros nos rins, e eu tinha uma fileira de cálculos no ureter, que nem tá escrito no laudo, né? Que eu vou te mandar aqui. E aí, você me apresentou a limpeza hepática que eu fiz, e eu me livrei da cirurgia. Eu fico até emocionada, porque estava agendada já, e eu tenho medo de anestesia. E eu fiz uma limpeza, e as pedras saíram. Voltei no médico, pedi um novo exame. Ele não queria fazer, porque ele disse que tinha que fazer cirurgia urgente, né? Eu tava brincando com coisa séria, mas enfim, eu consegui convencer ele de fazer um novo exame. Aí a gente fez uma nova tomografia e não tinha nenhuma pedra mais no ureter. E no rim ficou só uma pedra de 5 milímetros. Por isso eu agradeço muito por você ter me apresentado a limpeza hepática, porque me livrou da cirurgia. Eu tava com tanto medo de fazer e eu tô livre agora dos cálculos. Esse que sobrou, eu vou fazer mais uma limpeza hepática. Vou fazer quantas precisar para ver se eu consigo eliminar todos de uma vez. Então, nossa, mas eu fico muito emocionada porque eu não queria fazer a cirurgia e eu consegui. Com a limpeza hepática, eu me livrei dela. Gente, fala se não é emocionante, sabe? Muito. Isso para mim não tem preço. Uma pessoa, mas esse é um caso. Desde que eu comecei nesse movimento, com esse grupo, já são inúmeros os relatos, né? Esse realmente é algo muito emocionante, porque pensa, você se livrar de uma cirurgia no rim, não é brincadeira, né? E nós tivemos relatos de melhora de adenomiose, dores de anos. As pessoas estão perdendo, eliminando peso naturalmente. Eu mesmo já emagreci, nossa, nem sei quanto, mas é algo assim, o seu corpo vai entrando em equilíbrio. Então agora eu queria que a Rê, então, se apresentasse, contasse um pouquinho da experiência dela também, né, que é maravilhosa. Então, bom dia a todos. Luciana, é um prazer estar com você. Muito obrigada por você, obrigada por tudo. Você é uma pessoa iluminada, tá? Eu tenho certeza que está ajudando e ainda vai ajudar muita gente. Então, eu tenho 46 anos e eu não sei nem como que eu te descobri, como que eu entrei no grupo. Eu acho que é a conexão, eu me sinto conectada com o universo e as coisas vão acontecendo. E eu entrei porque o meu marido, em dezembro, descobriu que estava com esteatose hepática grau 3 e pedras na vesícula, e foi aquele desespero total, ele falando, olha, eu posso estar com câncer a qualquer momento, cirrose. Aí eu procurei uma amiga minha médica e ela indicou uma nutricionista para fazer uma dieta e para refazer o exame em outro lugar. E ele refez e deu grau 1, não era grau 3, e pequenas pedras na vesícula. Aí
não sei como eu descobri você, entrei no grupo, porque a minha intenção era de salvá-lo, né? E já entrei há 3 meses atrás no grupo. Essa é a terceira limpeza do grupo que eu vejo. E estava tomando coragem, porque para mim seria difícil seguir esse protocolo só de legumes. Achava que ia ser muita restrição. E aí eu estava observando os relatos, vendo os pratos, né? Algumas pessoas estão. Eu estou até incentivando no grupo as pessoas mandarem as fotos, né? Para dar ideia, apoiar, né? E aí e eu mandava sempre os áudios do Dr. Walter para o meu marido e alguns relatos para o meu marido. E ele falava que o marido dele não acredita nisso e que não podia nem falar com outros médicos, porque ninguém acredita em limpeza hepática. Tem que arrancar a vesícula, ponto e acabou. E na sexta passada, eu já estava decidida a fazer essa limpeza para influenciá-lo, porque ele estava a qualquer momento, ele já tinha dado entrada nos papéis para fazer a cirurgia dele. E assim, ele é hipertenso, ele está acima do peso, então tem um medo, né? Por mais que seja uma cirurgia tranquila, né? Dá um medo. E aí, na sexta-feira, eu contratei uma cozinheira para fazer a preparação toda das minhas comidas. E ele viu, né, todas as quentinhas e tal. Ele falou, o que é isso? Eu falei, eu vou fazer a limpeza. Ele falou, mas você não precisa. Eu falei, eu sei que eu não preciso, mas eu quero cuidar da minha saúde, eu quero desintoxicar. E aí ele virou e falou assim, eu vou fazer junto com você. E assim foi. Na segunda-feira, foi o dia mais difícil. A gente está no 4º dia, né? Foi o dia mais difícil, porque eu ainda não estava preparada para o que eu realmente, por mais que eu tenha lido, eu não sabia exatamente como montar o prato e tal. Então, eu montei um prato que para mim foi fraco, porque eu fiquei com fome. E eu fico segunda-feira o dia inteiro na rua. Então, a rua que eu fico, eu passo por confeitaria, por padaria, por restaurante. E aí aconteceu o que vai acontecer o meu relato aqui agora. Eu não nasci sem olfato. Podia ter um vazamento de gás, eu não sentia. Podia alguém soltar um pum, eu não sentia. Você nasceu sem olfato? Eu e meu irmão nascemos sem olfato, tá? E a gente aprende a viver normalmente, mas assim, é bom sentir, né? Quando eu parei de amamentar minha filha, o olfato apareceu, surgiu. Só que aí ele desaparecia, voltava sempre fraquinho. E aí na segunda-feira, eu tava na Mas rua. o paladar você sente? Então, eu sinto, mas também ele é afetado. Ele não é 100% não, mas em termos do olfato, o olfato eu te digo que era 100% nulo e o paladar mais ou menos. E aí na segunda-feira eu parecia cachorro assim na rua. Eu passava num lugar, sentia um cheiro de um croquete, né? Croquete. Aí eu sentia cheiro até de doce, eu sentia cheiro passando pelo restaurante. Aí eu comecei a ficar meio que enlouquecida, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava, né, no protocolo, né? E assim, eu me considero uma pessoa que de segunda a sexta no almoço, eu me alimentava bem. Aí, como a vida de mãe é corrida, né? Aí eu fico cansada no final de semana. Então, no final de semana eu fazia o meu hambúrguer, eu pedia pizza, né? Eu comia besteira. E tanto que na segunda-feira eu estava assim à tarde pensando assim, vou ficar essa semana toda comendo saudavelmente e na outra semana o que eu vou comer de besteirinha? Aí o meu marido falou, aí à noite ele falou, como é que você tá? Eu falei, estou bem, mas fiquei com fome. Aí ele falou, você não vai comer besteira, voltar a comer besteira quando tudo isso acabar, né? Eu falei, pois é, eu estava pensando, mas a gente não pode. E aí, na terça, na quarta, mesmo na quarta, eu o dia inteiro na rua, eu já aprendi a comer.
Não, aí já aumentei as quantidades, porque eu estava achando que era tudo muito pouquinho. É pouquinho, né? Mas você pode comer uma variedade boa. E aí eu comecei a ver que não era um bicho de 7 cabeças. Então tá tranquilo, eu não senti nada. A segunda-feira eu fiquei meio nervosa, assim, eu estava sentindo meio psicológico, meio alterado, porque além de eu estar com fome, tá frio aqui, né? Então você tem mais fome ainda. Você tá Eu onde? moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E aí, e sentindo o cheiro de tudo, e aquilo aguçando mais ainda a minha fome. E ontem eu estava na rua, estava bem, porque eu estava super bem alimentada. E tá tranquila. Todo dia eu e meu marido, a gente fala, e aí? Eu falo, ó, tem gente que tá com dor de cabeça. Ele falou, tô de boa, tô de boa. Então a gente tá de boa. Na semana que vem, a gente já conseguiu uma data, vai ser sexta-feira. Ele vai fazer o exame após a limpeza, porque a gente tem fé em Deus que tudo vai dar certo, ele não vai precisar operar. Não E eu quero até vai. voltar aqui para dar o relato, né? Ele, garanto que ele não vai vir, mas eu quero falar por ele, Com né? certeza. Porque e assim, a gente hoje em dia, a gente está sendo. A gente vem sendo intoxicado, envenenado há muito tempo, né? A indústria farmacêutica e alimentícia andam de mãos dadas, né? Então, pelo ar estão envenenando a gente, pelos alimentos, né? Tudo que você... Eu que tenho criança, para as mães, né, tios, avós, enfim, se você for no supermercado e olhar as pessoas têm que aprender a ler rótulos, né? Se você for reparar, todos os biscoitos de crianças, todos têm um Tzinho de transgênico, né? Então, assim, eu gosto de cozinhar. Mesmo que não tivesse, já não seria saudável, né? O biscoito já não seria. Mas assim, toda mãe dá um biscoito para uma criança. Uma mãe aprende a dar biscoito de maisena para criança que está tendo dente, porque dissolve fácil na boca e acha que está arrasando lá, dando biscoito. E faz super mal. Então, assim, hoje, bem, já tem um tempo, né? Assim, na pandemia, eu abri um ateliê gourmet. E, assim, meu ateliê gourmet eu vendia torta alemã, torta de limão, cookie, brownie, pão de mel, pão de forma de batata com calabresa. Então, assim, você imagina como é que... Eu sou do doce, né? E eu vendia muito doce, eu tinha uma linha fit. Mas, assim, você imagina eu que gosto de comer uma besteira, eu me alimento bem, mas gosto de comer uma besteira, entrar no protocolo. Por isso que eu acho que eu demorei tanto, porque eu estava me preparando psicologicamente também. Psicologicamente. Eu achava que ia ser muito difícil. E está sendo muito fácil, porque não tem tanta restrição. Eu achava que ter um prato sem alho e cebola seria uma loucura. Não ia dar sabor. Cara, ontem eu fiz um arroz com açafrão e ora pronobis. Aí fiz uma lentilha, aí botei páprica, botei chimichurri. Eu sou a louca da páprica. Aí botei o sal de parrilha. E assim, cara, o meu marido falou assim, Rê, tá uma delícia. Aí ele falou, pela sua comida, tá muito fácil fazer. E aí você, assim, eu indico as pessoas a entrarem, porque você não precisa ter um problema, achar uma doença, porque você está intoxicado, querendo ou não. Mesmo que ache que é o não. remédio que você toma para sua pressão, entendeu? É o remédio que você toma para o seu colesterol alto. Tudo vai desencadear outras doenças, né? Então, assim, supostamente, eu sou uma pessoa saudável. Mas eu tô louca para chegar domingo, apesar de eu estar apavorada, né? Que eu já tô até pensando. Você vai ver. Tô pensando até como é que eu vou prender a minha peneirinha. E o meu marido ainda falou assim, pra que essa peneira? Eu falei, porque eu quero ver. Aí ele falou, mas você não vai ter. Eu falei, quem te disse que eu não vou ter? Eu quero ver se eu vou ter ou não vou ter. Aí eu falei, você vai querer a sua? Ele falou, não, eu não quero. Eu falei, não, eu vou comprar uma para você prender. Então eu tô pensando como é que eu vou prender essa cestinha, porque eu quero que fique tudo na cestinha, né? Então, assim... E vai ficar. Com certeza. Ainda mais a gente. Tem 46, ele vai fazer 51. Então,
tem muita intoxicação ao longo dos É anos. é uma vida armazenando. Ainda mais porque a gente aprende errado com os nossos pais, né? Vai vindo, né? Os nossos pais não tinham a consciência que tem hoje, né? Nossos filhos vão ter outra consciência de alimentação. Então, assim, desde a pandemia que eu foquei na minha saúde, eu vi que tinha algo errado e que eu tinha que estar bem no meu corpo, no meu sistema imunológico, né? Eu preparo muito a minha comida. Hoje, assim, eu comprei vários potes de vidro que eu quero fazer meu molho de tomate, porque agora eu sou a louca do rótulo. Eu leio o rótulo de tudo, fico, Jesus, meu Deus, eu achava que isso era bom. Meu Deus. Então, não é. Então, assim, eu estou tentando fazer o máximo que eu puder. Eu sei que as pessoas vão falar, eu não tenho tempo de fazer minha comida. Mas tira um final de semana. Tira um sábado, começa com um produto. É um molho de tomate? É um molho de tomate. E começa. Exato. E o teu paladar muda. Vai Então, mudando. além de eu ter o meu olfato agora... Hoje eu estava no médico com a minha mãe. E aí eu entrei no consultório e eu falei, nossa, que cheiro bom. E a minha mãe tá toda encatarrada, com otite. Ela falou, que cheiro? Falei, mãe, tá um cheiro maravilhoso. Aí eu perguntei pro médico, né? Eu falei, doutor, que cheiro é esse? Eu não tô identificando quais são os aromas, mas tá maravilhoso. Eu queria saber. Aí não tinha. Ele pegou, ele falou, nossa, você tá sentindo? Eu falei, tô sentindo enlouquecidamente. Eu sinto assim, eu botei fogo na minha casa quando meus filhos eram pequenos, porque eu esqueci era uma panela que você desinfetava as mamadeiras, né, os bicos, e tinha um plástico dentro. E eu botei para desinfetar, só que nisso eu fui dar banho em alguma criança. E a porta estava fechada. E depois de não sei lá de quanto tempo, eu lembrei... Não, eu nem lembrei, eu fui na cozinha. Aí quando eu abri a cozinha, era uma névoa de plástico queimado ali. Aí, naquele dia, eu senti o cheiro. Era uma coisa assim impressionante. Então, assim, eu já quase botei fogo na minha casa. Porque eu não tinha olfato. E agora, assim, eu sinto o ar passando nas minhas narinas. É uma coisa enlouquecida. Eu me pego, assim, tocando na minha narina e eu sinto o ar. É uma coisa enlouquecedora. Então, assim, é uma besteira para você, mas para mim, que cresceu sempre... De maneira alguma. Assim, não para você, Luciana, né? Mas para quem está assistindo. Eu não... Quando eu era adolescente, eu não passava perfume. Porque eu tinha medo de espirrar muito e as pessoas falaram, nossa, Renata, que cheiro. Então, assim, eu lembro que quando o meu olfato voltou, quando eu parei de amamentar minha filha, eu ia beijar as minhas amigas e aí eu começava a cheirar o cangote. Eu falava, gente, ai, deixa eu ficar aqui, porque tá tão bom o cheiro. Parece que o cérebro é ativado. E aí eu tô em atenção total, porque eu tô sentindo o cheiro literalmente de tudo, de tudo. E é maravilhoso. Nossa. Espantada. E o meu irmão, ele tá sendo cobaia de um experimento para ele sentir também o olfato. Ele já deve estar até no final. E eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu fui morar com ele, ele tomava hormônio. E ele falou assim, você não tem olfato, né? Toma esse hormônio que tá me dando olfato. Aí eu comecei a tomar, em dias eu tô sentindo. Aí eu falei, Marizinho, não vou tomar isso, porque isso vai me dar um câncer. Eu não vou tomar isso, eu prefiro ficar sem olfato. Então, assim, numa besteira que eu entrei para incentivar o meu marido. Porque, assim, né? Eu não sentia necessidade, né? O meu foco era... Jamais imaginou que pudesse ter esse resultado. Nunca. Para mim, isso nunca mais ia acontecer na minha vida. O meu foco era incentivá-lo. Assim, e dele me ver, ele sabe que para mim ia ser difícil. Porque, assim, eu como uma coxinha. Eu gosto de comer um doce. Entendeu? Eu falo que, assim, eu não me privo, eu quero ser feliz. Eu sempre falava isso. Então, assim, ele vendo a Renata se esforçando, porque seria um esforço para mim. E na minha cabeça seria mesmo. Mas eu falei, se começar,
ele vai ver e ele vai fazer. Então, antes de eu começar, ele já falou, eu vou fazer com você. E ele começou segunda-feira e ele tá de boa, a gente tá sem dor de cabeça, a gente tá normal. E agora a gente não passa fome porque a gente sabe como comer, né? E como aqui tá frio, então assim, eu lancho um aipim com uma fruta, entendeu? Eu não como um negoção, mas eu esquento o aipim porque eu preciso de uma coisinha quente, salgada. Uhum. Eu tava falando com a minha amiga, eu falei, gente, agora eu vou ser a louca do aipim, eu vou lanchar aipim, levar aipim. Hoje, ó, minha mãe acho que tá aqui na live. Eu até falei, mãe, ai, à tarde eu queria comer uma mandioca cozida. A mandioca orgânica, gente, vocês não têm noção o que é. É maravilhosa, é maravilhosa. Olha, eu amo milho. E eu resolvi plantar milho, mas milho se planta em setembro e tal. Mas na época que eu plantei, que virou um matagal minha casa, eu nem imaginava, nem me toquei que ia ser um matagal. O meu milho da minha casa, assim, eu tenho muita coisa que eu dou, né? Eu dou pro meu vizinho, dou pros meus amigos. Uma época eu tinha acerola, eu dava sacos para professoras. O meu milho eu não dei para ninguém, porque ele derretia na boca. Então, assim, imagina um aipim. Né? Eu acredito que o meu... E o milho verde orgânico, gente, é um sabor. É. E eu vou te falar, assim, a experiência para quem come besteira, eu achei até que eu fosse sentir dor de cabeça, né? Porque por abstinência ao doce, eu achei abstinência. Eu tentei, assim, um dia sim, um dia não comer para eu me preparar para essa semana. Eu já estive em abstinência de chocolate há alguns anos atrás e a minha pálpebra mexia, a minha nuca mexia, eu achava que eu estava tendo um AVC. Eu fiquei com insônia. E então, assim, eu sei o que é uma abstinência. E eu tô passando tranquilamente. Então, eu acho assim, a pessoa tem que querer, entendeu? Ela tem que querer. Ela tem que se esforçar. E não é difícil. Não é difícil, gente. Assim, eu falo por mim que, por mais que eu comesse bem ao longo da semana, eu comia uma lasanha no sábado ou no domingo. O meu filho gosta de um frango à milanesa ou no almoço de sábado ou no domingo. Então, assim, a gente comia uma besteira. Então, agora, o meu grande desafio, que eu estava conversando com o meu filho, a minha filha ia começar comigo também. Porque ela tá e ela tem 12 anos. E... Tá com o quê? Cortou. Oi? Eu não ouvi. Ela tá com o quê? Cortou. Tem 12 anos e queria começar com a gente. Mas por causa do tríplice, ela ficou com medo. Ah, ficou com medo. Entendi. E aí ela falou, bebe e depois me diz que eu faço com vocês. Porque a gente vai fazer a próxima. A gente vai fazer 4 seguidas. E dá aí, um pouquinho para experimentar no sábado. Oi? Dá um pouquinho para ela provar. Mas assim, eu quero dizer para todo mundo que é possível. E assim, o seu paladar, você começa a criar uma consciência da sua alimentação e para a sua saúde, que é super importante. A gente está sofrendo através de frequências para antenas 5G para influenciar, porque nós somos energia, né? A vela aqui é uma energia. Então, assim, cada alimento tem uma energia. Então, a gente tem 70% de água no nosso corpo. Então, a gente vibra, né? Então, mas a gente tem que focar na nossa saúde e, assim, aprender a ler os rótulos, aprender a ver que, assim, a gente... Tipo assim, o meu irmão esteve aqui e comprou uma farofa. Eu nunca comprei farofa pronta. E ele comprou uma farofa pronta e tava uma delícia a farofa. E aí eu falo, nossa, que crocante a farofa. Delícia. Aí eu falei, vou ler o rótulo. Cara, era só inseto. Não era nem cebola, nem alho. Falam que mas nem isso estava lá escrito no rótulo. Aí eu comecei... Com certeza, glutamato monossódico, que faz parte... Para acentuar o sabor, né? E aí, como eu sou curiosa, eu comecei a botar todos os ingredientes no Google. Cara, era tudo inseto. Juro por Deus, uma farofa. Então, o crocante que eu estava comendo era um bichinho. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar. E eu comecei a falar, gente, é possível. Se eu consigo,
Todo mundo consegue, todo Todo mundo, mundo. entendeu? Agora, para conseguir, eu também acho que tem que haver um planejamento. Então, tipo assim, a minha mãe, que já é mais velha, né? Eu falei, mãe, faz. Aí ela quer fazer. Eu acho que o ideal é com o kit do Dr. Walter. Eu comecei sem kit, eu achei que não preciso. Mas eu Vou acho que mostrar aqui. eu Para acho quem que não conhece, esse é o kit. e eu não estou fazendo propaganda não, porque eu não comecei com kit. Mas assim, o vinagre de maçã, eu agora estou bebendo de boa, como se fosse água. Mas assim, o primeiro e o segundo dia é forte, sabe? Não é É, um gosto eu agradável. estou tomando aqui com ácido málico. E aí é bem mais tranquilo. Então assim, no mês que vem a gente já vai estar com kit. E eu falei com a minha mãe, compra o kit. Hoje eu estava com ela, eu falei, compra o kit. Não faz com vinagre não, você não vai aguentar. Então assim, aí eu falei com ela, eu falei, mãe, já que você vai começar no mês que vem, compra aí uns legumes que eu já preparo para você. Aí, num dia na semana, eu faço 2 sopas, uma de ervilha. E assim, no grupo existe várias informações, trocas de informações, um apoiando o outro, não desista. E todo mundo envia os pratos. É super legal, eu tô super feliz. E eu fico lá, às vezes, olhando, porque eu quero ajudar. Alguém pergunta, eu tô lá respondendo. Já até respondi meio que errado uma vez, que eu fiquei meio bolada. Mas, Não, a gente só mas tem que agradecer, é um ajudando o outro ali. e agradecer a você, ao Dr. Walter, porque vocês fazem de graça, de coração. E assim, não existe isso. Não existe. Não existe alguém querendo ajudar o outro sem benefícios, né? E é o prazer de ver a melhora do outro que eu acho que incentiva vocês a continuar, né? É, E eu quero estar lá no grupo. Eu acho que eu nunca vou sair do grupo e vou ficar, eu fiz, vai com fé, isso. E quem sabe um dia você também vai ter o seu grupo, onde você vai poder levar isso para outras pessoas. Olha a Laila aqui, né? A Laila também, olha, tá falando que a limpeza hepática, olha, a limpeza do fígado é um milagre atrás do outro. Com o kit é muito mais fácil e mais em conta. Olha só. A Laila tem experiência também, né, Laila? A Laila a gente pode também fazer uma hora um bate-papo que ela tem relatos maravilhosos com a limpeza. Ela já fez várias também, viu? Olha, e o meu não tem como fazer essa limpeza e não ter o seu depoimento. Não tem. E outra coisa, assim, pode parecer bobagem, psicológica, sei lá, mas assim, eu me sinto mais leve. E outra coisa, hoje eu botei uma calça jeans que estava apertada, estava assim, quase para explodir, porque eu tô um pouco acima do peso. Mas eu não fiz para emagrecer. O emagrecer seria consequência, né? Uhum. E a minha calça tá bem. Então, assim, eu me pesei, não estou me pesando mais, e eu sei que eu já emagreci, entendeu? E uma coisa que é legal também é que quando você começa a se alimentar bem, que eu acho que eu interrompi, muita coisa na minha cabeça, sim, mas o teu paladar muda e você acaba vendo o que é importante para a sua vida. E aí, eu acho que assim, vai ser uma transição. Hoje, eu tava pensando assim, eu tava no médico com a minha mãe, tinha uma cantina fechada, aí eu tava vendo os doces, e eu tava pensando assim, será que eu vou voltar a isso? Eu que adoro um churrasco. Eu também não quero deixar de me privar de tudo, né? Mas depois Sim. toda limpa. Quando eu Vai comer com uma carne, consciência, entendeu? Você vai comer com mais consciência. mas assim, É sem radicalismo, né? é. E eu fico pensando, será que quando eu comer uma carne, não vai me pesar? Porque eu já tô limpa, sabe? Mas enfim, aí é testando, né? Mas assim, é possível, gente, é maravilhoso. E se eu tinha algo de alguma doença, eu tenho certeza que eu vou estar sendo curada. Eu estou co-criando isso. Eu falei pro meu marido, vamos fazer. Ontem eu estava falando, vamos fazer o quadro dos sonhos e vamos já botar seu rostinho num corpinho magrinho, sem cirurgia. Vamos começar Gente, a co-criar
Olha, a minha calça tá caindo. A minha calça. Quer ver? Deixa eu ver se... Dá para ver. Precisa de um Ó, cinto. ó. E essa é qual sua limpeza? Você também está fazendo essa semana? Eu estou fazendo, na verdade, eu nem precisaria fazer agora novamente, esse mês de março, nós estamos em junho. É porque eu estou fazendo desde janeiro. Mas como eu gosto e quero fazer junto com o grupo, eu falei, eu vou continuar fazendo, porque você vê, o Dr. Walter, ele faz. Gente, ele tem 70 anos e nunca tomou remédio químico. Eu já acho que eu há 38 anos também não tomo, com exceção de quando eu sofri acidente. Mas eu tô desde os meus 14 anos sem remédio químico, alopático. E o Dr. Walter tem 70 e nunca tomou nada. Gente, veja a pele que ele tem, veja a disposição. Então, é possível. Você vê, ele está levando essa possibilidade para o mundo, porque essa limpeza está presente em 75 países. Então, é algo divino mesmo. É um projeto divino. E existe uma frase que hoje faz totalmente sentido para mim, que é: você é o que você come, né? Então, assim, se você quer ser saudável, se você quer emagrecer, que seja por isso, né? Se você quiser emagrecer, consequentemente, você vai ter saúde também, né? E não sei, eu só sei que eu tô super feliz, eu tô super grata a vocês. Eu sempre te mandava uma mensagem lá no privado: Luciana, pode isso? Luciana, eu tô na dúvida disso. E você super fofa, mó calma. Eu lá na milésima pergunta: pode, não sei o quê. Cara, assim, o grupo é maravilhoso, tá todo mundo no mesmo intuito, na mesma energia. Teve pessoas que desistiram, mas assim, que pena, mas já está preparado psicologicamente para a próxima, né? E assim, se preparem com antecedência para ser mais fácil, né? Que aí, com certeza, tem que saber que se você estiver intoxicado, você vai ter alguns sintomas e você vai ter que passar. Sim. Gente, eu acho que tudo é determinação, é aquilo que você tem no seu coração. Porque, olha, deixa eu pegar aqui, comprei. Quando vocês veem aqui o que eu gravo, eu estou sempre aqui ali cercada de livros. E este livro eu comprei em 2012. Essa limpeza foi trazida pelo Dr. Andreas Mortes, né, da Alemanha, e quem trouxe esse protocolo da Alemanha para o Brasil, para divulgar aqui no Brasil e no mundo, é o Dr. Walter, que também viveu na Alemanha, no Japão. Então, todo esse cuidado que ele tem, ensinamento, de estar sempre trazendo, né, novidades para a gente, às vezes algo que a gente não estava acostumado ainda a ouvir, ele estudou muito para isso. Então, ele viveu na Alemanha, viveu no Japão. E em 2012 eu não conhecia, claro, o Dr. Walter, mas eu comprei o livro e li o livro e falei, vou fazer essa limpeza. E comecei a fazer. Não existia grupo, não existia nem nada. Não sabia não, eu li o livro, entendeu? Então eu sabia dos riscos e o que poderia ou não, mas eu determinei para mim, eu quero fazer, porque a minha palavra acho que é prevenção, porque tudo que está ligado à prevenção, eu falo que eu tô dentro. Meu nome, às vezes eu falo, poderia ser Luciana Própolis, porque tudo, quando eu ainda não conhecia o que eu conheço hoje, as informações que eu tenho hoje, com 21 anos, quando eu me casei, eu levei própolis, sabe, para minha casa. E é algo que já veio, já estava dentro de mim, esse olhar mais natural, né? Para mim, fazer uso de medicamento sempre foi um processo antinatural, né? Então, eu sempre, a partir dos 14 anos, que eu entendi, comecei a aprender o que faz um medicamento, o quanto ele intoxica o nosso sangue, que isso depois vai vir num processo que a gente chama de doença, mas a doença nada mais é do que uma purificação, uma limpeza, uma eliminação das toxinas. E aí, quando eu fui aprendendo tudo isso, para mim,
ler esse livro e saber que eu poderia fazer algo para limpar o meu fígado, nossa, eu não pensei duas vezes e comecei a fazer. Então, desculpa. você vê, não tinha apoio de ninguém, não tinha ninguém falando em grupo se vai dar certo, se não vai, se vai dar errado. Eu vou e faço. Então, e sabe o que é o legal que eu lembrei aqui agora? Desculpa se eu te interrompi. Eu tenho uma amiga médica que ela é clínica e gastro. E eu comecei a falar no grupo. Eu tenho um grupo que eu estou de médicos, de pessoal da área de saúde. E eu falei, gente, aí comecei a falar da limpeza hepática, que eu tava numa semana de protocolo e tal. Aí ela falou assim, me explica melhor, porque eu nunca ouvi isso. E aí eu mandei tudo, todos o protocolo, os vídeos, tudo que vocês enviam no grupo, né? E agora, minha amiga médica, que não é, né, com o olho fechado, assim, ela falou, quando você acabar, você me conta tudo, porque o meu marido é o paciente dela, entendeu? Ela não é a que vai operar, mas ela estava tomando conta dele. E ela falou assim, me conta no final se tudo deu certo, eu quero saber de tudo. Então, que eu acredito que vai dar tudo certo, óbvio, a gente também está pegando uma mentalidade de um médico, que não acredita na limpeza hepática. E que ela, como gastro, vai passar com certeza vai passar para os pacientes dela. Então, olha só, e começa conectando, porque a gente está conectado, todo mundo está conectado. Tem 18 pessoas aqui na live, 21 agora. Todos nós estamos conectados, né? Então, assim... E o grupo, mais de 1.000 pessoas no grupo, gente. Olha então, que maravilha. Se desses 1.000 passar só para esse para um, olha só o leque, para quantas pessoas. O grupo começou com uma pessoa, começou com 2. E olha só, o interessante é que assim, você cresce. Assim, quando você é criança, adolescente, você não sabe, mas você é adulto, você cresce. E não existe essa possibilidade. Quem está com pedra na vesícula, retira. Não vai sair. Esquece. Né? E o doutor Walter, ele mesmo fala que é uma indústria rica, né? Interessa, igual o paciente de câncer, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço todo dia a Deus por ter me colocado nesse grupo. Assim, honestamente, eu não sei, eu devo ter visto no Instagram. E assim, eu nem tenho... A minha conta no Instagram, eu achei uma aí, porque eu fui bloqueada. Então, assim, nem tem postagem nem nada. E apareceu. E eu tenho certeza que eu estou me curando. Para muitas pessoas, o que é um olfato? Não, olfato, para quem não tinha, assim... Nossa, eu não consigo imaginar. A gente tem olfato. Parece que o meu cérebro tá ativo, assim. É muito doido. Parece que ele tá refrescado ali. Eu não sei explicar, mas eu sinto... toda hora eu tô respirando... Assim, você respira, que é uma coisa normal, automática. Você vai prestar atenção que está entrando ar no teu nariz? Você nunca prestou atenção. E agora, a respiração minha, eu sinto, sabe? Então, é uma felicidade tão grande. Eu tenho certeza que vai sair umas pedrinhas no domingo lá e eu vou tirar foto. No início eu achava nojento. Ai, gente, meu Deus, as pessoas tirando foto sem noção. Mas eu vejo que é assim, a felicidade de provar que, olha só, eu consegui, além de eu conseguir, eu tô me curando, eu tô limpando o meu corpo parada. E eu ainda quis fazer análise, até para aquelas pessoas que às vezes acham, mas isso é uma reação por conta do protocolo. Gente, não é. É só você mandar analisar. Eu fiz isso, eu tenho análise. Então, não tem como você... E outra, aí eu falo assim para aquelas pessoas que falam, mas isso é uma reação. Gente, ainda que seja, se as pessoas estão se curando, estão evitando cirurgia para remoção da vesícula, estão deixando de ser hipertensas, esteatose grau 3 está desaparecendo, estão eliminando peso, gente, eliminando dor, que seja lá o que for que está sendo eliminado. E assim, todo mundo na primeira limpeza já tem resultado.
questão. Então, assim, é maravilhoso. Imagina você conseguir, na primeira limpeza, já começar o processo de cura do seu corpo e você ter consciência do que você pode comer. Porque ao longo dessa semana, é uma reeducação alimentar. E você tem que ter consciência que é para o seu bem. Então, hoje, eu estava falando com meu filho. A minha filha se alimenta bem. E o meu filho, não muito. Tá? Então, assim, eu fico hoje pensando como é que eu vou inserir essa alimentação, porque a alimentação da minha casa vai mudar. Entendeu? E ele vai ter que se adaptar. E no início... Ontem eu estava falando com ele, eu briguei. Hoje ele foi para o colégio sem dinheiro. Aí ele pegou do cofre dele. Porque eu falei, eu não vou mais te dar dinheiro para você comer na rua. Você se vira, você vai para a tua avó, no restaurante você não vai mais. Porque você está deixando de comer e você vai lá na loja e compra uma barra de chocolate. Eu falei, cara, você está viciado. E eu já fui viciada em açúcar, né? E é super difícil tirar. E para mim, no meu quarto dia de limpeza, cara, eu tô tranquila. E eu sei que é pro meu bem. Eu sei, então eu vou conseguir, né? Eu sei o poder da mente. Se as pessoas também soubessem o poder da nossa mente, do nosso pensamento, querer é poder, né? Então, assim... A gente pode, nós podemos nos curar, gente. E nós somos os responsáveis pelas nossas ações. Não é o outro, porque o outro... Não. Você é o responsável pela sua vida. Você decide ao acordar se você quer ser feliz ou infeliz, ponto. Você que vai decidir como você vai reagir de acordo com os problemas que vão aparecendo ao longo do dia, da tua vida, do teu mês, enfim. Mas como que você vai reagir? Vai ter uma pedrinha, você vai passar por cima da pedrinha, vai tirar a pedrinha, ou você vai ficar chorando porque a pedrinha tá lá, né? Exato. Então, a gente pode, é possível, gente, é muito fácil. É muito fácil, quase não tem restrição, entendeu? Tem muitas opções de alimentos, de frutas pode quase todas, não é? Eu nem sei que pode, mas eu tô comendo todas que eu já comia e tá maravilhoso, entendeu? E é readaptar. O primeiro dia você tá se adaptando a uma nova comida, né? E é a comida de Deus, né? É isso que é maravilhoso. É a comida divina, a comida que está aí disponível na natureza, a comida da época. E, quer dizer, não tem que elaborar, não é nada. Acessível, né? E acessível, né? É acessível para todos. Legume não é, né? E assim, eu lembro que eu assisti na pandemia um documentário que fez a minha amiga virar vegetariana, que foi Terráqueos. E aí você vê como que mata gente, o porco é uma coisa horrorosa. Ele tá vivo e bota... O meu filho, ele já tinha essa questão já, e depois de assistir isso, ele não come mais carne. Então, aí a minha filha foi ver junto comigo. Aí eu falei, acho melhor você não assistir. E ela falou, não, eu quero. Eu falei, acho melhor não. Aí ela viu a matança do porco, acho que foi do porco ou da vaca, eu não sei. Ela, mãe... Meu Deus, eu nunca mais... Ela quis ser vegetariana. Eu falei, não dá, você é pequena, você pode diminuir o consumo da carne, mas você precisa da carne. Senão a gente vai ter que suplementar por causa de anemia e tal, faz crescimento. E ela tem a consciência que ela quer ser vegetariana. Então, quando eu disse o cardápio, ela falou, ótimo, mas foi o suco tríplice que apavorou. Ela me diz se você vai conseguir, isso é bom. Aí eu falei, tá bom. E eu vou fazer isso, vou fazer um pouquinho e dar para ela. E quando você começa a se tocar do seu alimento, e seu alimento tem frequência, e vamos lá, o porco. O porco, ele é colocado vivo para ele num ácido lá, queima, sei lá, para sair os pelos. E ele tá vivo. Então, esse estresse que ele tem ao morrer, porque ele ainda está lutando para viver, tá? É uma frequência, é uma energia ruim que você vai comer e vai passar para você. E a gente não sabe. Então, quando você começa a ter noção, começa a mexer num formigueiro, você começa a descobrir tudo, aí você começa a ter a consciência que você tem que se tratar. Que você é dono disso, né? Então, assim, eu estou muito feliz.
a minha mente hoje, sinceramente, assim, eu não sei se eu vou voltar. Eu não sei se você é radical, eu odeio radicalismo. Mas assim, mas vai mudar muito. Vai mudar muito. Porque, tipo assim, o meu marido hoje falou assim, na semana que vem, a gente tá jantando todo dia sopa e 2 legumes. E ele falou assim, eu tô adorando esse cardápio. Na semana que vem, a gente pode continuar com essa alimentação? Aí eu falei assim, na semana que vem a gente ainda precisa porque ainda vai estar saindo alguma coisa. E aí nisso vão ser 2 semanas, né? E ninguém tá me obrigando. A gente decide porque a gente quer o melhor pra gente, né? Então, aí eu já tô colocando a minha mãe. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso para ele. Então, ele vai ser o exemplo para outros, né? E vai aumentando a corrente do bem. É a corrente do bem, da saúde. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha, vocês são maravilhosos. E eu estou muito feliz, muito grata por estar vivendo esse momento. Porque eu sei que eu estou em sintonia com o universo e tudo que eu tenho dúvida, pessoas surgem na minha vida. Eu entro em grupos que, assim, eu nem sei de onde que eu entrei e que todos estão me fazendo bem para alguma questão na minha vida. E a minha questão hoje era o meu marido. Né? E eu falei para ele, eu vou te curar, você não vai operar. Não. Olha, o mês passado nós tivemos, não sei se foi o mês passado ou o mês retrasado, ele veio aqui na loja, que é uma loja de orgânicos, e ele veio, pois ele estava com a cirurgia marcada para terça-feira. E alguém falou para ele dessa limpeza. Então, ele esteve aqui. E eu falei, olha, eu tentaria fazer a limpeza. E ele fez, gente, e cancelou a cirurgia. A cirurgia ia ser na terça-feira, ele começou a limpeza na segunda. Não precisou fazer cirurgia. É maravilhoso. E você pode achar que está saudável, mas lá dentro não está. O encanamento está sujo. Gente, até sabe? bebezinhos que estão sendo amamentados, se a mãe estiver fazendo a limpeza, sai cálculos na fralda do bebê. Caramba, no bebê também, caramba. No bebê. Então, é igual cita no livro, né, a doutora Andrés, todos temos esses cálculos. E cada vez mais, porque a mãe já está gerando esse bebê também com nível de intoxicação. Então, certamente, o bebê já está nascendo intoxicado, porque tem até estudos do cordão umbilical do bebê, onde são encontrados, às vezes, mais de 150 contaminantes no bebê que acabou de nascer. Então, pense. Então, eu né? não tinha consciência disso. E na gestação do meu filho, eu não vou dizer que os 9 meses, mas durante muitos meses, eu tinha desejo, eu estava morando, não na minha casa, eu estava morando na rua que eu fico segunda e quarta, que tem tudo. Né, todas as guloseimas. Eu comia uma coxinha por dia. Eu tinha desejo. E olha só, se eu soubesse... Então, assim, eu já estou passando uma consciência de alimentação para os meus filhos, que eles, se Deus quiser, vão passar para os filhos deles e assim sucessivamente. Né? E eu nunca ia imaginar isso, que o neném ia sair cálculo. Ninguém ia pensar nisso. E até que é possível. Né? Tudo bem, ninguém está fazendo para o neném tirar o cálculo. Mas olha como é que é possível, né? E o meu marido, ele já tá com artrite. O joelho dele já tá com uma bola lá. Então, quer dizer, eu falei, gente, aí eu tô falando, cura mais de 90 doenças. Você não vai achar que é só o seu fígado, sua vesícula. E foi também, teve um dia que ele falou, porque eu enviei uns áudios assim para ele de relatos que ele ficou apavorado, né? Eu falei, e aí, você tem? E o Dr. Walter estava falando, as pessoas tiram a vesícula, mas estão sobrecarregando depois o fígado. E se o fígado tá todo ruim, com gordura, e aí, o que você acha que vai acontecer contigo? Quem remove a vesícula e não faz a limpeza hepática precisa repor sais biliares, pois a digestão não é mais, já não era antes. Né? E depois de remover,
a digestão nunca mais vai ser igual. No É. grupo mesmo, nós temos pessoas, se eu soubesse dessa limpeza antes, eu não teria feito a cirurgia, né? É. Então, assim, eu estou muito feliz. E na segunda, acho que foi na segunda. Na segunda, o meu marido recebeu uma ligação dizendo que foi autorizada a cirurgia dele para o mês que vem. Então, a gente está correndo contra o tempo, mas aí eu já liguei para minha vizinha, que é médica também, e falei, me faz um pedido aí de ultrassonografia de abdômen total urgente. Aí ontem mesmo ela deu, ontem mesmo ele já marcou para sexta que vem, né? E aí eu vou ser a primeira a botar lá no grupo, gente. Vai. Nós temos no grupo uma pessoa que ele pediu a Deus, sabe, que se não fosse para ele fazer a cirurgia da vesícula, que ele tivesse um sinal. Gente, e ele estava com a cirurgia marcada para essa semana. Ele foi até o hospital aqui na cidade próxima, chegou lá, simplesmente o médico não foi. A cirurgia foi cancelada. Ele nem avisaram ele foi para a cidade para fazer a cirurgia. E aí ele entendeu aquilo como um sinal. E ele está fazendo a limpeza essa semana. Ele está no grupo. E eu falei, com certeza foi o pedido que você fez a Deus. Você foi atendido. E não vai precisar esperar. Não vai. Não vai. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Nada é à toa. Não existe coincidência na vida. Não. E por eu estar aqui, e assim, nunca participei de live, aí você falou que quer participar da live. Claro, claro, porque assim, a gente tem que incentivar, porque é real, é possível, é para o nosso bem, né? Então, pessoa... inclusive quem estiver aqui agora, que não sabe exatamente do que a gente está falando, do que é esse protocolo, se ele é para você... Entra aqui que tem o link que está aqui na minha bio, você entra lá, vai ter limpeza do fígado e da vesícula, você entra, você vai receber o protocolo, você vai acessar o conteúdo, vai poder tirar suas dúvidas e saber o momento que é para você, né? Você ficou 3 meses no grupo? Fiquei 3 meses, esse é a terceira limpeza que eu vejo acontecer. Tomando coragem, me preparando psicologicamente. E desde que eu entrei, eu falo ao meu marido, vamos fazer a limpeza, faz aí a limpeza. Não, isso não vai dar certo. E ele quer, ele está disposto, ele acredita, ele está feliz da vida. E ele falou, nossa, com essa alimentação aqui, com certeza na segunda eu já emagreci 5 quilos, porque ele também precisa. Porque o médico falou para ele, eu só posso... Olha, a gente viajou em janeiro e ele estava com... Em dezembro, ele já estava com medo, porque a gente ia viajar em janeiro, pouquinhos dias, mas que ele tinha que emagrecer, porque o médico falou, eu só posso te operar se você emagrecer 10 quilos. E eu não sei também, assim, não é tão fácil, né, emagrecer, mas até que dessa forma, com o protocolo, vai ser fácil para todo mundo, né? Vai. As pessoas vão fazer para emagrecer, né? O intuito não é esse. Nós temos aqui no grupo pessoas que emagreceram 10 quilos já em 3 limpezas. Eu vi. E depois não engorda mais, porque já tá limpo. Não. Já tá limpo. Eu vi esse relato, eu achei muito legal e eu contei para ele. E assim, o que eu tava falando, não é porque ele quer emagrecer para ele operar, mas ele é consequência, ele tá feliz. Né? E assim, quando você tem um parceiro, né, de apoio, te incentivar, é mais fácil, né? Então, assim, eu seria a parceira improvável para ele, porque, assim, eu vejo filme, eu preciso comer, eu tenho que estar comendo, né? Então, agora eu tô comendo uva. E assim, na boa, eu ia estar comendo uva. Entendeu? Então, assim... E até mesmo esse desejo, essa compulsão, tem vários relatos aí de pessoas. Nossa, eu não tenho mais aquela compulsão, aquela necessidade de comer um carboidrato, uma massa, um doce. Não, isso passou e passa. Você vai ver. E sabe uma coisa que eu aprendi também? Porque eu sempre segui muita nutricionista, né, e tal. Eu gosto dessa área de saúde. Já pensei em ser nutricionista. E eu sou administradora e eu vi uma nutricionista falando que quando você tem
Normalmente as pessoas relatam que após o almoço sentem uma vontade imensa de comer um doce. Isso porque está faltando minerais, nutrientes no seu organismo. Então, você não está tendo uma alimentação balanceada. Então, É isso mesmo. a limpeza, querendo ou não, vai te dar a possibilidade de você ter uma alimentação balanceada, porque você vai ter que misturar vários legumes e verduras ali. Então, assim, para mim, que a minha alimentação normal era uma salada de entrada, uma proteína e 2 legumes. Isso era o meu jantar, meu almoço e tal, sempre. De segunda a sexta no almoço, tá? E agora, com a limpeza, eu fiquei sentindo a falta de uma proteína. E ainda mais que eu te falei, que tá frio, então eu preciso de comida quente. E aí, depois que eu vi, passou desapercebido lá no protocolo, que eu imprimi, né? Porque esse negócio de ficar vendo no celular é ruim. Então, quando eu imprimi, eu comecei a assimilar, entender melhor. Aí eu vi cogumelo, eu te perguntei, pode shiitake? Eu compro uma bandejinha de cogumelo Paris, que é mais barato, de 200 gramas. Aquele cogumelo vai desaparecer, porque ele mingua. E aí é 100 gramas para mim e para o meu marido, que daria, eu acho que 2 colheres de sopa. Dá um pouquinho. Mas, sei lá, meu cérebro, sei lá. Só de eu saber que tem ali uma proteína, porque não deixa de ser uma proteína. Sim. Aí eu já faço o meu arroz. Ontem eu nunca ouvi falar de feijão azul, que ontem eu fui na loja, comprei. Mesmo caro pra caramba. É pra minha saúde. É um feijão medicinal, o feijão azul, que é o único feijão que quem tem problemas renais pode comer. É um feijão medicinal. Que legal. E aí eu já faço o meu arroz integral, aí boto óleo pronobis, bastante açafrão, sal, né, de parrilha. E aí eu fiz o arroz, o feijão, o cogumelozinho. Às vezes, para todo mundo, não é possível comprar o cogumelo Paris, mas aqui na minha cidade custa R$ 12 a bandeja. E aí eu boto 2 legumes e a salada de rúcula. Hoje meu marido levou salada de rúcula com tomatinho cereja, chia, semente de abóbora. Reguei um pouquinho de azeite, botei orégano, lemon pepper. Cara, tá uma super refeição. E para quem não puder, durante a limpeza, o ideal é evitar ovo, né? Pode um ovo caipira orgânico e tal, mas o ideal é evitar, não é isso? Um por dia, mas... Você vê, não é, o Dr. Walter não é que ele é contra os ovos, ele fala da questão do ovo ser de granja, que não é um ovo saudável. Os frangos, né? E nisso, assim, depois da limpeza, você quiser continuar, mas não tem condição, você bota um ovo, porque o ovo é a proteína. E o ovo dá saciedade. E você começa a aprender assim, eu como aipim. O aipim me dá saciedade. Eu não preciso comer aquele pé enorme lá. Eu como um pouco, o arroz, o feijão, os legumes, a salada, pronto, já me dá saciedade. Então a gente vai se conhecendo e sabendo, se eu comer só a couve-flor com milho, não sei o quê, eu vou ficar com fome. Então você aprende o que vai te dar saciedade e você pode estar passando uma... Olha, eu passei ontem, eu comprei fritura para o meu filho, que ele falou que queria comer croquete. Eu comprei, passei numa confeitaria, não me afetou. Na segunda eu tava, ai meu Deus do céu, tô sentindo cheiro. Mas ontem, tô de boa e eu sei que eu não estaria. Eu não estaria. Ah lá. É porque quando você começa a sair dessa alimentação viciante, você consegue olhar para aquilo e aquilo não te apetece. Claro que vez ou outra, eu não sou radical, eu também como outras coisas, mas não é uma coisa que assim, se eu olhar e falar, não vou comer, você consegue ter o controle. Essa é a diferença. Você passa a ter o controle da sua vida e isso é maravilhoso. Sabe? Você falo, desculpa. Ter uma alimentação que não te dá gases, que você não tem refluxo, que não tem azia, não tem dor de cabeça. Gente, isso não tem dinheiro que pague. Não. E você começa a entender os alimentos
e saber, pô, isso aqui é bom para isso é bom para isso. E você está nutrindo e está gerando saúde, que é para o seu bem. E você vai ter vida longa. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Porque a questão é você ter vida longa com qualidade de vida. Com qualidade. Não adianta você ter vida longa dependente numa cama, de alguém que te dê um banho, de alguém que coloque você no sol. Ninguém quer isso, gente. Não. Né? Não. Só que isso não é ensinado, não é falado do poder de cura dos alimentos. Eu acredito no poder de cura. Eu olho para uma cenoura, eu não vejo uma cenoura. Eu olho para um rabanete, eu não vejo um rabanete. Eu vejo aquilo já se transformando no meu sangue, sabe? Eu vejo, olho para o verde, aquilo eu já sei que aquilo vai se tornar parte de mim. Então eu tenho uma gratidão tão grande pelo alimento que eu falo que os alimentos na minha casa eles nem estragam, sabe? Eu fico até emocionada de falar, porque às vezes eu falo aqui para as meninas, sabe? Eu falo, gente, na minha casa o alimento não estraga, sabe? Tá certo que a gente come, realmente, come bem mesmo, os legumes, tudo. Mas, gente, mesmo que eu deixe lá na geladeira, não estraga. Eu falo que isso, tenho certeza, que tem a ver com a gratidão que você tem pelo alimento, sabe? É claro, o alimento orgânico, ele dura mais que o outro. Isso é também um fato, tá? Mas, gente, na minha casa não estraga, sabe? É a gratidão, você saber que aquilo vai se tornar parte do seu ser. E uma coisa que eu também dou uma dica, não para o pessoal da limpeza, né? Porque vocês falam que o ideal é não tomar o suco da fruta, mastigar, né? Quando eu estava com muita vontade de comer doce, existe, fazer até propaganda aqui, mas enfim, existe uma franquia que se chama Cocetias e ela faz sucos, né, de frutas congeladas e tal. E aí, isso eu comecei eu descobri, achei o máximo, sou viciada, eu e minha filha 2 vezes na semana que a gente está na rua, a gente toma. E eu tenho uma gaveta no meu congelador só de frutas congeladas. Então, toda vez que eu estava sentindo fome, necessidade de comer um doce, além de eu beber água para tentar enganar meu cérebro, hidratar e tal, eu fazia um suco de frutas, como se fosse um smoothie ali, que não vai estar líquido, né? E aquilo, eu já entendia que era o meu doce, e eu fui fazendo isso, me preparando para a limpeza, para eu não estar enlouquecida para comer doce. Então, assim, eu tô lotada de fruta. Tem cenoura, tem couve congelado, espinafre congelado, tem cenoura, beterraba, tem várias frutas congeladas. Eu não tô nem encostando nessa semana da limpeza. Mas eu sei que também é uma dica para as pessoas evitarem o doce, para quem está viciado também, para sentir menos na hora de fazer a limpeza, né? Exato. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu estou muito feliz. Muito obrigada. Gente, olha, fiquei muito feliz e agradeço de coração a sua disponibilidade, o seu tempo. O pessoal que está aqui com a gente até esse momento, se alguém tiver alguma pergunta, quiser também deixar aí depois nos comentários, tá? Se você tem alguma dúvida, se você ainda não faz parte do grupo e quer conhecer, gente, né? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. É um grupo que se ajuda, é um grupo realmente, eu falo, gente do bem, todos estamos ali com o mesmo propósito, né? Conquistar mais saúde de forma natural, né? E nos libertarmos da indústria farmacêutica, que a gente sabe que não é algo que é importante na medicina, a gente ter para uma emergência, né? Eu sempre falo, se eu sofrer um acidente, é claro que eu quero ser levada para o hospital e quero um medicamento que me alivie a dor. Mas isso não faz de mim achar que eu preciso de um medicamento no meu dia a dia. Se eu tiver uma dor, se eu tiver algo, eu vou buscar na natureza, como sempre fiz e sempre encontrei. Aquilo que vai trazer a cura, a autocura, que é essa que eu acredito. O nosso corpo ele tem a capacidade para se autocurar, né? Então é isso, gente. E aí vocês podem, então, também fazer parte desse movimento. E você vai continuar
tomando, se você já faz uso de algum medicamento, você não vai precisar deixar, tá? Por favor, nem pode, tá? Qualquer medicamento que você faça uso, você vai continuar. Isso aí é algo que é você com o seu médico, é você com você mesmo que vai decidir o momento de fazer isso, como a gente vê no grupo. Muitas pessoas deixaram, não são mais hipertensas, não fazem uso até mesmo de insulina. As pessoas já deixaram até mesmo insulina. Então, tudo é possível. Rê, obrigada. Gente, Um beijo. um beijo, foi um prazer ter vocês aqui, ter você, Rê. Estamos aí juntos no grupo. Um beijo a todo mundo. Beijo, beijo, gente. Até!